Eu não estou conseguindo colocar em tela cheia no meu computador. Não sei se vocês conseguem ver, mas acho que o tamanho está bom. A Emília me diz aí se está bom o tamanho da... Nós estamos vendo, sim. Tá? Tá tranquilo? Então, eu coloquei como título a leitura de textos multissemióticos na escola, e depois, né, ao longo da nossa conversa, eu vou dizer por quê. Vocês já devem ter visto também esse termo ao longo da BNCC ou em outras leituras, e então é mais no sentido, né, de pensar isso também, que é uma das questões que eu e a Larissa temos tentado, né, iniciado, para pensar como a leitura desses textos que articulam mais de uma linguagem, né, tem aparecido nos documentos e como os professores têm lidado com isso, tá? Então, eu vou iniciar dizendo um pouquinho, né, do meu lugar de fala. Então, eu sou formada em letras, aqui quando ainda era o FMS, né, o FGD. Acho que a Emília foi minha caloura, ou eu fui sua caloura, Emília, não sei. Atuei por 12 anos na educação básica, né, trabalhando com língua portuguesa, alguns anos com literatura, mas bem pouco, apesar da minha formação ser língua portuguesa e literatura. E no mestrado e doutorado, eu trabalhei com a semiótica discursiva, né, que é uma das linhas da semiótica, uma das semióticas. Depois, então, eu passei a atuar na universidade, sobretudo com as disciplinas voltadas para o ensino de língua portuguesa, estágio obrigatório supervisionado em língua portuguesa, metodologia para ensino de língua portuguesa. E assim que eu assumi o concurso na UFGD, em 2016, né, eu saí do concurso do Estado, né, e passo a atuar no concurso na UFGD, no curso de letras, eu começo a participar, então, do grupo voltado para a formação de professores, chamado de GPF. Não sei se alguns de vocês conhecem, porque alguns professores que atuam nesse grupo têm oferecido, desde o ano passado, ano retrasado, alguns cursos de formação também na CEMED e na rede estadual. Então, é a partir disso, né, dessa formação, que eu falo com vocês em relação à leitura desses textos multissemióticos, e é a partir disso também que eu pensei o módulo, né? Tanto por conta do meu interesse em relação à formação de professores, à formação em semiótica, e também por verificar que ainda há uma lacuna, né, nesse trabalho com as múltiplas linguagens. Em 2017 e 2018, então, vocês devem saber disso melhor do que eu, porque tenho trabalhado com a BNCC aí na escola, principalmente agora pensando aí no currículo, né, na organização do currículo, aparece o termo semiótica no documento, aparece o termo semiótica na BNCC. E algumas pessoas passam a comentar ou até nos procurar perguntando o que seria essa semiótica na BNCC. E aí já adianto que a semiótica que aparece na BNCC, né, não é a semiótica do ponto de vista da teoria, né, não é a semiótica que a gente trabalha na universidade, semiótica gremasiana ou persiana, né, ou a semiótica da cultura, mas nesse entendimento das múltiplas linguagens, né, da semiose, como aparece também no documento. Então, é a partir disso que eu penso o nosso encontro. Eu tentei dividir, espero que dê tempo, porque eu também não queria ultrapassar 1 hora, né, porque eu acho que vai ficando mais cansativo, mas hoje pensar um pouco esse conceito de leitura, e aí talvez no início eu passe por questões que vocês já ouviram em outras formações, ou mesmo na universidade, né? Até porque eu não tenho muita noção do público, né, com o qual eu estou conversando, não conheço vocês, por isso que eu até falava com a Emília, né? É difícil essa formação de gravação de aula, porque no contato presencial você vai pela conversa, pelo olhar, você vai percebendo, né? O que é comum, qual é a informação que é mais importante ou não. Então, é muito melhor quando você tem essa relação, né? Em uma oficina presencialmente. Depois eu passo um pouquinho pela questão da leitura na escola, né? Alguns conceitos, e até por isso eu pedi, não sei se a Emília conseguiu colocar lá na plataforma, que vocês lessem 2 textos, um do Paulo Freire e o outro da Roxane Rojo, que é desse livro. Até eu peguei aqui para mostrar.
Letramentos, Mídias e Linguagens, né, da Rojo e do Eduardo Moura, para retomar alguns conceitos que vão, de certa forma, aparecer na BNCC também, mas não só nela, pelos quais a gente acaba tendo que passar para entender esse trabalho com as múltiplas linguagens, tá? E, por fim, alguns exemplos para a gente pensar, então, esse trabalho na escola. Hoje, eu pensei de fazer um trabalho um pouco mais conceitual, de reflexão, e no próximo encontro, que seria o segundo encontro, acho que dia 4 ou 5, né, Emília? Nós faríamos, então, uma coisa mais prática, tá? Depois eu vou explicar um pouquinho como vai ser. Então, para a gente iniciar, quando a gente pensa essa questão dos textos multimodais ou multissemióticos, não tem como não relacionar isso com a evolução da própria comunicação, né? E relacionado a isso, a própria evolução dos textos, das construções textuais, que está ligado à evolução, entre aspas, da sociedade e dos meios de comunicação. Então, eu trouxe aqui 2 imagens para a gente fazer uma reflexão em relação a isso, né? Em relação ao que representa, em termos de linguagem e em termos de construção textual, essa evolução da comunicação, né? Então, vejo que nessa primeira imagem, a questão da escrita lá, do homem na pedra, né? A tipografia móvel, depois a publicação em massa, o e-mail, que foi uma grande revolução, né, dos meios de comunicação, até o que a gente tem hoje, aqui ele para no Twitter, mas esses meios de comunicações mais atuais, como o próprio WhatsApp, a questão da redução, inclusive, do número de caracteres, né, que a gente usa para se comunicar. Aqui também a questão do uso das imagens, né, então você tem o homem que inicia com imagens e hoje se comunica também por meio de imagens, né? Então, só para a gente pensar um pouquinho. Então, o que é o conceito de leitura e qual a sua importância diante dessa evolução, não só da sociedade, como dos meios de comunicação? Por isso, então, eu pedi, né? E eu gosto sempre de começar com o Paulo Freire, e gosto bastante desse texto, A Importância do Ato de Ler, que está no livro dele, A Importância do Ato de Ler, em 3 artigos que se completam. Há várias edições, essa edição que eu mandei para vocês é de 1989, e ele vai mostrar, né, para quem leu, não sei se a Cristiane que está aí, se quiser comentar também, se quiser interagir, a Larissa, a Emília, fiquem à vontade. Ele vai comentar um pouquinho da sua própria experiência com esse ato de leitura, né? E isso é próprio de quem já leu Paulo Freire, dele se envolver muito, né? Ele teoriza a partir da prática, né? E é a partir disso também que ele vai construir o próprio conceito, né, de alfabetização, o seu método e assim por diante. Então, ele vai mostrar nesse texto o que envolve o ato de ler, né? Que não é simplesmente um ensinar conteudista, né? Mas que está relacionado ao que a grande frase, uma das grandes frases, né? A leitura do mundo precede a leitura da palavra. Está logo lá na primeira página desse texto. Então, qual a influência do contexto também da criança, do contexto do sujeito em relação à sua aprendizagem, né? Ele parte da ideia de uma pedagogia dialógica, problematizadora, e dentro disso, vocês vão entender por que eu, né, trago essa ideia de pedagogia problematizadora, porque está muito relacionada com a ideia que eu quero discutir com vocês de leitura e de leitura de textos multimodais, que é uma leitura com uma função social, né? É uma leitura que ajuda o aluno a ter esse olhar crítico para os textos que fazem parte do contexto de vivência dele. Então, ele vai colocar que o importante não é transmitir conteúdos específicos, mas despertar uma nova relação com a experiência vivida. E nesse texto, então, a gente vai trabalhar a questão dos textos, e com a ideia de que formar esse cidadão, né, formar esse aluno, para ter uma inserção social, né, e ser um cidadão crítico em relação às práticas das quais ele faz parte. Então, eu trago aqui rapidamente 2 definições, uma do Freire
que ele vai dizer que a leitura não se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas se antecipa e se alonga na inteligência do mundo. Então, bem nessa ideia de que é relacionado ao mundo, né? Não se pode fugir disso. E a Martins, que de certa forma na obra dela, o que é leitura, ela vai retomar, ela é uma leitora também do Paulo Freire, ela vai dizer, a leitura liga-se ao processo de formação global do indivíduo, a sua capacitação para o convívio e atuação social, política, econômica e social. Influencia o ato de ler a interação das condições interiores, as condições subjetivas, e das exteriores, objetivas. Então, é nessa relação entre questões do seu próprio ser, né, e das influências exteriores que se forma o leitor. Tudo bem até aqui? Quando a gente fala de leitura, não tem como não remeter à ideia de texto, né? A gente fala, uma coisa está muito ligada à outra, né? Então, a concepção que eu tenho enquanto professor do que é leitura está muito atrelada à minha concepção de texto. Ainda que eu não forme, né, na minha cabeça explicitamente um conceito, texto para mim é isso. Mas eu tenho, né, na minha própria prática, um reflexo do que é texto e do que é leitura para mim. Então, eu gosto bastante desse livro, eu vou indicar algumas coisas no encontro de hoje, que eu acho que são textos que também apontam sugestões para a sala de aula. Eu gosto bastante desse livro aqui, não sei se vocês conseguem ver. Emília, dá um ok para mim. Análise e Produção de Textos, que é da Leonor Werneck Santos, da Rosa Rich e da Cláudia Souza Teixeira. Nesse livro, que é um livro que eu falo que tem que ser adquirido não só pelos professores universitários, mas os professores de um modo geral, ela vai trazer, claro, ela vai falar do PCN, porque não é um livro tão atual assim, ele é de 2015, e ela vai trazer a cada capítulo uma discussão sobre a prática de leitura, e aí ela traz alguns exemplos de como isso pode ser trabalhado na sala de aula, depois a prática de produção de textos orais e escritos, no final do capítulo ela traz algumas propostas de como isso pode ser trabalhado na sala de aula, e propostas de atividades integrando as práticas de linguagem. E tem um capítulo também sobre prática de análise linguística. Então, nesse texto, nesse livro, ela vai falar do conceito de leitura, que eu gosto bastante, apesar de estar muito ligada ainda à questão dos textos orais. Então, ela vai dizer, como compreensão de textos orais e escritos é, portanto, uma atividade estratégica de levantamento de hipóteses conforme objetivos específicos para pertencimento a um grupo sócio-historicamente situado. Aprender a ler, muito a mais do que decodificar o código linguístico, é trazer a experiência de mundo para o texto lido, fazendo com que as palavras tenham um significado que vai além do que está sendo falado ou escrito, por passarem a fazer parte também da experiência do leitor. Então, não muito longe do que Paulo Freire já dizia, né? No seu texto sobre a importância do ato de ler, e essas autoras vão apontar também a diferença, então, entre ledor, que é aquele que não vai além do que está no texto, né, é só um repetidor de informações, que reproduz só o que está ali, e o verdadeiro leitor, que é aquele que, a partir do texto, consegue fazer inferências, perceber intenções, ter um olhar crítico, né, para as informações que ele está obtendo naquele texto. Tudo bem até aqui? Sim? Sim, Eliane, pode continuar. Ok. A gente precisa ter esse retorno, Emília, senão... Isso aqui... eu comento às vezes no chat, Eliane, para não te atrapalhar, tá? Tá, tranquilo. Eu estou só com uma tela, e aí eu estou só com uma tela hoje. Então, eu vou falando por aqui. Tá, obrigada. Então, as autoras vão retomar algumas coisas dentro dessa concepção de leitura, que são questões que a gente vê na graduação, na pós-graduação, está ligado, então, a esse conhecimento prévio, né, que a gente tem que ter ao ler um texto.
que talvez já seja até batido para muitos de nós. Então, o conhecimento textual, que está relacionado à própria organização do texto enquanto gênero, né? E aí, eu marquei esse conhecimento textual, porque aqui eu falo que é um dos pontos que pega a questão do trabalho com os textos multimodais, né? Pensar nessa estruturação do texto, nessa organização. O conhecimento linguístico está relacionado à experiência linguístico-discursiva do texto. O conhecimento de mundo, né? O que eu trago de conhecimento para aquele texto, de informação que vai adicionando aos elementos que ali aparecem. O conhecimento intertextual, que também, de certa forma, está ligado ao conhecimento de mundo, e o conhecimento contextual, né? Então, só para exemplificar, para a gente pensar um pouquinho essas questões, eu trouxe aqui essa tirinha da Mafalda, que a gente percebe quão é importante, lógico, os aspectos verbais, não verbais, mas as informações intertextuais que aparecem no texto, né? Então, ela fala: já imaginou, Miguelito? Eles estão na praia, né? Primeiro, situar, não sei se vocês estão conseguindo ver bem a imagem, mas pela imagem a gente percebe que eles estão na praia, então tem aqui um monte de areia, você percebe pelas vestimentas, pelo óculos, né? Mesmo sendo um texto preto e branco, mas alguns elementos você consegue recuperar que parece que é uma praia. Aqui no final também, né? Uma água. Enfim, e aí ela diz: já imaginou, Miguelito? Este sol que está nos iluminando é o mesmo que iluminou Lincoln, Rembrandt, Bolivar, Cervantes, Mussolini. Aí ele fala, né? Mussolini. Aí, na última imagem, o que a gente tem? Ele cai, né? Aí você tem toda a expressão aqui da própria imagem, a Mafalda de costas, correndo, e aí a fala dele. Meu avô conta maravilhas de Mussolini. E aí você percebe que é um balão de pensamento, né? Enfim, sem o conhecimento de quem são esses sujeitos socio-historicamente, né? Quem foram esses grandes representantes para a história, a gente não consegue fazer uma leitura mais aprofundada do texto, né? No máximo, você consegue verificar pela imagem que ele que ele pensou alguma coisa que ela não gostou, que ele falou alguma coisa que ela não gostou. Mas você não entende por que ela não gostaria de Mussolini, né? Se você não recupera toda a história de quem foi historicamente ele. Além disso, a importância de tentar relacionar o que tem de igualdade entre todos esses sujeitos citados na tira, né? Tem alguma relação? Não tem? Todos eles foram bons? Foram ruins? Qual foi, né, a representatividade deles para a história e qual a relação disso com a construção do sentido dessa tirinha? Então, são aspectos, se a gente pensar no que elas colocam já lá em 2015, né, antes da BNCC, retomando Koch e Elias, que são autores da linguística textual, que a gente vê na graduação, a gente verifica que muitas questões que os documentos mais atuais têm trazido já são questões que a gente tinha, né, que a gente já discutia há muito tempo, e que parecem, às vezes, coisas muito novas, não são tão novas assim, né? Passando, então, para o segundo momento, pensando nessa relação, então, de leitura com a escola, né? A Roge vai dizer que da importância de propiciar ao aluno competências para a leitura de textos e que uma das funções da escola, né? E ela cita a escola como agência de democratização dos letramentos. Então, uma das agências de democratização dos letramentos. Depois a gente vai verificar esse conceito de letramento também e qual a importância disso para a formação cidadã desse sujeito na escola. Então, eu parto agora para fazer algumas considerações a partir desses dois textos. Eu não enviei para vocês, mas depois não sei se a Emília coloca também esses slides, eu posso mandar depois também essas referências, que é esse texto, A Concepção Escolar de Leitura, da Kleiman,
e da Irandé Antunes, Assumindo a Dimensão Interacional da Linguagem, que são 2 livros também muito bons, e inclusive para pensar algumas atividades para a escola, tá? Essas 2 autoras, elas vão destacar, então, pensando nessa relação da leitura com a escola, sobre quais fatores influenciariam, né, o gosto pela leitura. E aí, a gente pensa que há N fatores, né? Claro que há fatores sociais, né? De que lugar social chega essa criança, né? Que tá na sua sala de aula, se é uma criança que já tem contato com a leitura ou não, se é uma criança que tem outras experiências de vida ou não, né? Claro que isso também vai influenciar, mas elas falam também da importância do professor leitor, né? Elas colocam que, sobretudo, a Kleiman vai dizer, o professor precisa ser leitor e saber mediar a leitura dos textos. Tem uma pesquisa, eu sempre gosto de citar, de uma professora da UEL, aposentada já, e ela fez, eu não sei se foi no doutorado dela, pós-doutorado, não me lembro agora, ela fez uma pesquisa com alunos de 2 escolas diferentes da mesma série, né? Então, ela fez uma pesquisa de escrita de texto com alunos de classe alta e alunos de classe baixa, de uma escola de periferia de classe baixa, né? E o que ela queria provar? Que a competência de escrita dessas crianças tinha influência, né? Eram influenciadas também pelo contexto sócio-histórico-cultural no qual elas estavam envolvidas, né? E a redação que serviu como mote, como material de análise dela, foi a clássica, Como Foram Suas Férias, né? E aí eu lembro que ela falava sempre nas aulas, né, do doutorado, que a diferença, né, inclusive de argumentação dos alunos da escola de classe alta em relação aos alunos de classe, né, um pouco de classe baixa. Então, ela vai mostrando na tese dela a importância também desse convívio social com outras realidades, que o aluno consegue trazer para o seu texto argumentos tendo em vista essas vivências também, né? Consegue desenvolver mais tendo em vista essas vivências, tá? Então, só para a gente pensar um pouquinho. E aí, relacionado a isso, elas vão dizer também da importância da formação teórica para a formação do professor, para encarar essas dificuldades que ele lida na sala de aula, né? Claro que sempre essa questão da formação teórica ligada à prática, mas que há, né, que haja uma formação teórica. E elas apontam também que ainda há equívocos, né, dentro da escola em relação à concepção de texto como um conjunto apenas de elementos gramaticais, né, um repositório de mensagens, e a concepção de leitura ainda como decodificação. Eu vou mostrar um exemplo que vai ficar mais claro como isso aparece, tá? Então, a Irandé Antunes, ela vai apontar dentro disso alguns encaminhamentos que podem auxiliar o professor quando ele pensa na leitura de um texto, de qualquer tipo de texto, né? Então, qual o objetivo da aula, quem são os alunos, se os alunos e o professor têm familiaridade com o texto, isso é uma outra questão também muito importante, né? Eu não posso falar de um gênero que eu não uso, eu enquanto professor também, e que eu não tenho conhecimento nenhum, né? Claro que, aí já entrando um pouquinho na questão do que eu quero entrar lá no final da nossa discussão, se a gente pensar nos gêneros digitais hoje, muitas coisas, às vezes os alunos dominam muito mais do que nós, né? A gente está com um projeto no estágio, e a Larissa, acho que está aí ainda para não me deixar mentir sozinha, um projeto que os alunos do estágio estão dando aula com a temática do TikTok, para alunos do ensino médio, né? Eles estão desenvolvendo isso agora, inclusive a Larissa já deu aula dela. E ao tratar da temática do TikTok, em várias aulas, né, os alunos do ensino médio sabiam muito mais, né, informações sobre a utilização do TikTok, novidades do TikTok, do que os estagiários, do que nós, professoras da universidade.
porque eles estão antenados o tempo todo vendo aquilo, né? Então, claro que há questões, né? Eu não vou dizer que, sobretudo nessa área da tecnologia, não há questões que às vezes os alunos dominem mais. Mas há questões essenciais do gênero que você vai trabalhar que você tem que dominar, até para apontar algumas particularidades ali. Não que, de repente, durante a sua aula, o aluno não contribua, né? A gente entende também que o ensino é uma troca, mas claro que o professor tem que dominar minimamente aquilo que ele está ensinando também, tá? Então, apontar estratégias de leitura também para esse aluno, e aí a importância de você conhecer minimamente o gênero que vai trabalhar, e perceber as intenções nas escolhas textuais e discursivas dentro do texto que está sendo trabalhado, ok? Eu vou tentar passar mais rapidinho para a gente chegar no exemplo que eu quero mostrar para vocês, então. Esse texto, esse exemplo, eu tirei desse livro, que também é uma outra dica de livro. Esses livros que eu estou indicando são todos livros que têm uma abordagem teórica, mas prática também, tá? Não são textos só teóricos. Por exemplo, esse livro do Wagner Rodrigues da Silva, Estudo da Gramática no Texto, Demandas para o Ensino e a Formação de Professores de Língua Materna. É bem legal também, porque ele vai fazendo análise de livros didáticos, de perguntas, e vai apontando caminhos para trabalhar, né, essa gramática no texto, essa gramática contextualizada, tá? Então, é desse livro que eu tiro esse exemplo, que ele apresenta um exercício tirado de um livro do 6º ano, da seção Gramática Textual, assim era o nome da seção. E constava, então, esse texto, tá? Você tem aí um cartaz, uma propaganda. Praia de Boa Viagem, Recife, nota 10 e limpeza. E aqui embaixo, tá? Esse texto que está aqui é a reprodução do que está aqui embaixo. E a legenda, né? O textinho da foto. Deu no Fantástico. Pesquisas sobre as 7 praias mais frequentadas do país comprovam que a Praia da Boa Viagem, no Recife, recebeu nota 10 em limpeza. Índice 0 de contaminação. Procure seu agente de viagem, ainda dá tempo de você passar o verão com a gente. Esse era o texto, né? Se a gente pensar na discussão de textos multimodais ou multissemióticos, é um texto que articula mais de uma linguagem, né? Você tem aí a linguagem verbal, não verbal, a disposição na foto, a cor, a questão da própria letra e tudo mais, né? E o livro apresentava essas questões. Então, vamos lá, tentar fazer uma análise das questões. Não que, e aí eu já vou também fazer um parênteses aqui, não que eu acredite, né, não sei o que outras pessoas podem dizer outras coisas, que o livro deve você seguir exatamente como está lá, né? Os livros também, nenhum livro vai ser 100%, né, porque são seres pensantes também, pesquisadores que construíram a partir do seu ponto de vista, da sua realidade. Então, claro que o livro didático, ele é um material de apoio, e eu falo que é um bom material de apoio, dependendo do contexto, né, do professor, ele ajuda muito, né? Mas, em muitos momentos, em muitas situações, ele influencia muito a atividade do professor, né? Infelizmente, muitos professores ainda não conseguem ter um olhar mais crítico para os textos que estão no livro didático. Então, daí a importância também das questões que lá você pode encontrar. E aí, nessa sessão, para analisar esse texto, nós tínhamos as seguintes perguntas, né? Por que foram feitas pesquisas sobre a qualidade de nossas praias, das nossas principais praias? E aí a resposta, porque na praia delas, na maioria delas, há problemas de poluição ou de contaminação, oferecendo risco à saúde dos banhistas. Então, observando essa propaganda, né, esse cartaz, e o que constava. É possível responder essa pergunta? Por que foram feitas pesquisas sobre a qualidade de nossas principais praias? Será que essa resposta responderia ao que se pergunta?
AB, você acha que o problema de limpeza nas praias diz respeito somente ao governo? Por quê? E aí dizia que era uma resposta pessoal. Veja, para o 6º ano, né? C, qual é o objetivo da propaganda? Estimular o turismo em Recife. Essa eu acho que é um pouquinho melhor ainda, né? A D, qual a estratégia utilizada para atingir esse objetivo? E aí a resposta, seduzir o consumidor com a possibilidade de encontrar praias limpas e seguras. Essa acho que é uma das piores, né, respostas. Porque qual a estratégia utilizada para atingir esse objetivo? Qual o objetivo? Estimular o turismo em Recife. Seduzir o consumidor, tá, mas seduzir de que forma? Vejam, deixou-se de analisar toda a construção desse texto, desse gênero, né? E a última, retire da propaganda os numerais cardinais, 10, 7 e 0. Então, de novo, a questão do uso do texto como pretexto para a questão gramatical, né? E aí, também, essa questão gramatical, que é os numerais, né, o uso dos numerais, sem contextualização, por exemplo, do próprio número como uma estratégia argumentativa. Ele não está ali por acaso, né? Ele não colocou nota 10 em limpeza, não é uma construção aleatória. Ele é a própria numeração, né? Eu tenho aqui 10 e, ao contrário, eu tenho aqui 0, né? Nota 10 em limpeza, índice 0 de contaminação. Eu tenho um contraponto ali que funciona como um argumento, mas em nenhum momento isso foi trazido nem na resposta que ele deu, né? Então, fazendo uma análise rápida, a gente vê que as 4 primeiras perguntas, né, elas estão em função da última, né, que acaba sendo uma pergunta que é uma cópia, que é só para copiar quais são os numerais, essa é a proposta ali colocada pelo livro. Então, essa última é o texto como pretexto. A letra A é impossível de responder, uma coisa muito geral. Por que foram feitas pesquisas sobre qualidade de nossas principais praias? Só pela propaganda, pelo que está aqui, dá para deduzir, né? A B é pessoal, a C é um pouco melhor, né? Mas ainda, como eu disse, né? A letra C, qual o objetivo da propaganda? Se tivesse aliada com outras questões relacionadas à estratégia, né, textual ali, tanto de imagem quanto da construção do texto verbal, ok, né? Estimular o turismo. E aí? O que ele usa para seduzir? O que está na imagem? Em nenhum momento nem se apresentou nada sobre a imagem, né? Então, ignora-se o uso, aquilo que eu já coloquei, né, dos próprios numerais como um argumento, a questão da diagramação desses numerais, ignora-se o projeto gráfico, né? Se você pensar, por que colocou esse baldinho com a pá e com esse rastelinho aqui, né? O que essa ideia do azul traz? A ideia de tranquilidade, de limpeza, de sossego, né? Traz a ideia da infância. Então, é uma praia segura para levar criança. Então, há toda uma contextualização, não é para qualquer público essa propaganda, né? É para um público que procura tranquilidade, que de repente tem criança. Então, são questões que estão relacionadas e que em nenhum momento é feita uma referência em relação a isso, ok? Além disso, o próprio uso dos numerais também como um argumento, a própria construção do texto, né, de como foi colocado, deu no Fantástico. Olha o que eu tenho aqui, uma voz de autoridade, né? Quando eu trago a palavra de fantástico. E aí, de novo, também, se a gente pensar quem é o público dessa propaganda, né? É o público que assiste o Fantástico. Não sei se agora o Fantástico estaria tão na alta assim, né? Eu não lembro, mas esse exemplo não é tão atual. Talvez hoje seriam outros nomes, né? Outro nome que poderia aparecer aqui. Tá? Então, há várias questões a serem trabalhadas que em nenhum momento foram tocadas, né, ou pelo menos sugeridas nas perguntas ou nas respostas colocadas aqui. Então, por esse exemplo, a gente verifica como ainda no livro didático, não querendo dizer que todo o trabalho do professor se resume ao que aparece no livro didático, mas auxilia, né?
A gente sabe que o trabalho do professor, o próprio currículo que é construído, na ideia de currículo não como documento, né? Mas é uma ideia de currículo um pouco mais ampla. O que chega na sala de aula, ela acaba sendo influenciada pelos documentos oficiais, entre eles a BNCC, o currículo da escola, o currículo do estado ou do município, né? Mas também ligado ao contexto de atuação ali, à formação do professor, ao livro didático, enfim, é uma série de fatores que vai auxiliando, né? Que vai resultando ao que chega na sala de aula e ao que chega a conhecimento do aluno, ok? Tudo bem, meninas que estão aí? Querem comentar alguma coisa? Posso seguir, então? Seguindo, a gente passa para um terceiro momento, então, da fala de hoje, que diante dessa concepção, né, de leitura, essa tentativa que eu fiz de retomar algumas questões, pensar, então, a leitura dos textos multissemióticos a partir do que a BNCC vem trazendo, né? Quais as orientações e os conceitos que a gente verifica, então, relacionados a isso. A questão do texto comunidade de ensino, que não é uma novidade, né? Que o PCN já previa isso. Mas o que eu já apontei lá no início da fala, a presença da semiótica, a palavra semiótica aí ligada ao conceito de análise linguística, né? O professor Clécio Buzen, que é um professor da Universidade Federal do Pernambuco, se eu não me engano, né? Ele tem uma live super interessante, depois, Emília, posso até sugerir para você colocar lá na plataforma. Ele vai fazer uma crítica em relação a isso, né, em relação a essa semiótica aparecer ligada à análise linguística, que ele fala que mais confunde do que ajuda, né? Se você lê o texto, o documento, ao que parece, pelo menos o que a gente tem percebido, é que o termo semiótica ele vai estar ligado à ideia de reforçar esse estudo dos textos que trabalham as múltiplas linguagens. E mais ainda um reforço em relação aos textos digitais, né? A BNCC vai falar muito sobre isso, né? A importância de trabalhar os textos digitais e tal. Mas há uma confusão quando eu faço essa união aí entre análise linguística e semiótica, né? Quando eu coloco análise linguística / semiótica, né? E aí vocês que são professores de educação básica, depois me deem o retorno se vocês acham que isso causa uma confusão ou não. Quando vocês leram isso, não. Perfeito, a gente entendeu o que estava falando. Então, ele vai apontar, esse professor, ele vai dizer que a análise linguística / semiótica, né, é preocupante como isso vai ser lido. Análise linguística e semiótica, ou análise linguística é semiótica, né, esse uso, análise / semiótica, né, as pessoas podem entender análise linguística é semiótica ou análise linguística e semiótica, além da confusão com a teoria, tá? Agora eu vou ter que trabalhar a teoria semiótica, né? E aí ele vai dizer, né, quando eu analiso a linguagem verbal, não é uma análise semiótica? E não só ele, né, outros teóricos que têm trabalhado essa questão têm se preocupado também que, de repente, nessa preocupação de trabalhar outras linguagens, a gente se esqueça de trabalhar o verbal, que continua sendo tão importante quanto, né? Então, ele fala, corre-se o risco de colocar o semiótico apenas o texto não verbal, esquecendo de analisar o verbal, né? Então, só para tentar clarear um pouco, que eu já vim falando, né, a semiótica é uma área, né, de maneira bem geral, assim, ela estuda o signo e as significações. Daí aparece o termo semiose, né, que seria esse processo de produção da significação. E a multimodalidade, que muitas vezes também vem aparecido, né, que aparece lá no documento, tem aparecido ligado à semiótica, é um conceito, né, é uma outra linha teórica, ligada ao conceito de modo. No caso, cada linguagem seria um modo, né? Então, por exemplo, uma palestra ou uma fala como a minha, quais seriam os modos ligados a esse gênero palestra, esse gênero aula gravada, né?
a sonoridade da minha fala, o gestual, o cenário, então tudo isso configura aí a imagem, né, dessa aula, tá? E a ideia de multimodalidade, então, está ligada, né, essa ideia do modo, seria como esses modos dialogam para formar sentidos na produção dos textos, tá? Hoje já entende-se que toda linguagem ela é multimodal, porque quando você escolhe, principalmente nos gêneros digitais, né, quando você vai lá escrever uma notícia, você escolhe uma fonte para colocar ali, né, a fonte que é maior, que é menor, a cor, por que você quer destacar aquilo ou isso, já é uma escolha, é multimodal, você já está alterando ali, né? Então, multimodalidade e multissemiose, que aparece tanto na BNCC como alguns outros documentos, mas agora vem muito forte isso, parece ser entendido como a mesma coisa, né? Alguns teóricos vão dizer que eles são sinônimos, mas não são porque são linhas teóricas diferentes, tá? A semiótica francesa ela vai usar ainda o termo texto sincrético, esses textos que articulam mais de uma linguagem, né? E o entendimento sincrético de sincretização mesmo, enquanto união, né? A semiótica grimasiana, por exemplo, ela vai entender que não é uma soma de linguagens, mas é uma união, né? Elas estão relacionadas na mesma enunciação para produzir um sentido, né? Elas estão sincretizadas mesmo, tá? Então, só para a gente fazer algumas reflexões, porque às vezes a gente usa um termo pelo outro sem se dar conta, né? Mas isso pode chegar na escola de uma forma um pouco atravessada. Então, eu trouxe só algumas citações do que aparece lá na BNCC para reforçar, mas eu vou ler só essa segunda aqui, que é um dos conceitos de leitura que aparece. Leitura no contexto da BNCC é tomada em um sentido mais amplo, dizendo respeito não somente ao texto escrito, mas também a imagens estáticas, foto, pintura, desenho, esquema gráfico, diagrama, ou em movimento, filmes, vídeos, etc. E ao som, música que acompanha e co-significa em muitos gêneros digitais. E os gêneros digitais aparecem com muita força, né? Inclusive na citação dos gêneros, né, sugeridos para serem trabalhados. Dentro disso, eu pedi para que vocês lessem um texto da Rojo e do Eduardo Moura, que eles vão falar sobre alguns conceitos, né, que tá aliado a essa evolução do que a gente tem trazido para estudar na sala de aula, né? Então, eles vão dizer que, sobretudo a partir dos anos 90, há uma mudança desse foco, né, do escrito impresso para o digital, tendo em vista toda a evolução social, aquilo que eu mostrei lá naquelas duas imagens no início da minha fala, né? A sociedade muda, os meios de comunicação mudam, e aí os gêneros, né, como consequência, também são alterados. Ou seja, o que deve ser levado para a sala de aula, entendendo que a escola é um dos, né, formadores aí desse sujeito social, ele também precisa ser alterado, ok? Então, eles vão trazer, por exemplo, a própria evolução do conceito de letramento, né? E aí eles até usam letramentos no plural, né? Então, que envolve os usos e práticas sociais de linguagem, que envolve a escrita, numa visada socioantropológica, ou seja, relacionada, né, a esses textos que são trazidos para a sala de aula, relacionada ao próprio contexto de vivência do aluno. E aí, depois, né, com o tempo, a gente tem uma evolução desse conceito, né, surge um outro conceito, que é o conceito de multiletramentos, né, que vai trazer o impacto, então, das mídias digitais. Então, os textos mudam, não é só mais o escrito que tem que ser observado, e, para além disso, o conceito de multiletramento, que eles citam até que é um conceito biforme, porque integra multiculturalidade, né, as coisas vão ficando mais complexas, né, e multimodalidade, de novo o multimodal aparecendo aqui. Então, qual que é a orientação? Levar em consideração a diversidade cultural de produção e circulação dos textos, né, e a diversidade de linguagens que constituem esses textos também.
Para além disso, eles terminam falando dos novos multiletramentos. Que aí entraria a questão da web como espaço democrático, enfim. Se a gente pensar nisso, nos textos, né, nos textos digitais, alguns questionamentos, né, que ficam em relação a essa construção também. Quais conhecimentos esses textos exigem de nós, leitores, e de nós, professores também, para mediar essa leitura, né? Tem um outro livro deles, que eles vão falar, inclusive, que é isso que eu coloquei na segunda pergunta, como fica a autoria e a ética na construção desses textos no ambiente virtual, né? Que são questões que devem entrar na aula de língua portuguesa também, na aula de leitura dos textos multimodais. Então, quando você pega, eu não sei se vocês já trabalharam, eu quero trazer isso na aula que vem, tá? No encontro que vem. Poemas digitais. Não sei se vocês já trabalharam poemas digitais. Não digitalizados, né? Mas feitos mesmo para o digital. O Arnaldo Antunes, né, é alguém que já fazia isso há muito tempo, né? Que já fazia construções aí de poemas, articulando várias linguagens, e com a tecnologia ele tem ampliado, né, os recursos. Mas hoje a gente já tem empresas, né, que produzem, por exemplo, poemas que não é só o poeta que construiu. Às vezes ele contou com o apoio de um designer gráfico, ele contou com o apoio de uma pessoa, sei lá, um engenheiro da computação para colocar aquilo no ar, né? Então, eu já li textos que falam assim, de quem é a autoria desse texto que está lá na plataforma? Porque há uma pessoa lá que é o poeta, vamos dizer assim, né? Que é o artista que pensou qual é a ideia que ele queria colocar e tal. Mas aí ele trabalhou em conjunto com o designer, ele trabalhou em conjunto com o engenheiro da computação, que tem o domínio de como isso ia aparecer na tela, como eu vou colocar som, imagem, movimento. Então, foi um trabalho em conjunto. E aí, a autoria é conjunta, né? Se a gente pensar também na questão das fake news, né? As fake news também é uma outra discussão que tem sido trazida para a sala de aula, né? Há teóricos que já têm trabalhado nisso, inclusive da própria semiótica grimasiana. A professora Diana Luz Pessoa de Barros está com uma pesquisa agora só sobre fake news, como pela linguagem a gente consegue identificar a fake news e como isso pode ser levado para a sala de aula pelo professor de língua portuguesa. Pelo professor, né? Não só de língua portuguesa. Enfim, e aí, dentro disso, nós, professores, estamos preparados para esse momento? Né? Eis a questão. São novas práticas de produção, né, e de análise crítica também, como receptores desses textos, né, não só como produtores, mas receptores desses textos, né, e que exigem novas práticas escolares de leitura e de escrita, ok? Se a gente pensar nos textos colaborativos também, né, feito por plataformas e assim por diante. Então, uma outra relação. Então, alguns desafios apontados, e aí depois eu passo para o último momento da minha fala. Emília, vai me falando quanto tempo eu tenho aí, para não ficar tão longo, tá? Já vamos para quase 1 hora, Eliane. Tá, aí eu já passo para os exemplos, tá? Ok. Alguns desafios, então, né? Pensar o multiletramento, né, aliado ao multissemiótico, às multimodalidades, ok? Mas esse letramento, esse multiletramento, mas sem esquecer a prioridade da língua ensinada. Então, o Dawes, numa live que ele fez recentemente, ele fala, meu medo é que alguns professores, né, acho que faltou algum trechinho ali, acho que esqueçam, as dimensões estéticas da imagem, todos os aspectos paralinguísticos, e esqueçam a língua portuguesa, né? Então, o meu medo é que os professores fiquem, né, como foco lá, já que é semiótico, né, semioses, avaliem, de repente, só a imagem e esqueçam da língua portuguesa. E daí ele fala, seria o mesmo que ensinar Libras com foco só nos gestos. É preciso não esquecer os signos distintivos da língua, né?
Então, eu até coloco assim, é preciso, como a semiótica coloca, olhar para o como é dito em função do que é dito, né? Como o texto é construído, mas nas suas várias linguagens, sem esquecer que está em função de uma intenção, ok? Então, eu trouxe alguns exemplos para a gente pensar sobre isso, então, e aí, para não ficar muito longo, eu pretendo, no próximo encontro, trazer só exemplos mais práticos para a gente pensar essas análises, tá? Então, alguns aspectos iniciais quando a gente vai trabalhar o texto multimodal na sala de aula. O que determina a escolha dos gêneros, né? Por que eu escolhi aquele gênero, não só o multimodal, né? Mas o que determinou? Qual a importância dele para aquele conjunto, né? Para aquela realidade na qual eu estou atuando, né? E cada gênero, a partir disso, vai exigir um conhecimento específico, uma análise específica, ok? E aí, de novo, para mediar a leitura desse texto, eu preciso conhecer esse gênero. E aí, só pensando que quando a gente fala de textos multissemióticos, não sei se vocês conhecem esse texto, minha filha ganhou recentemente esse livro, né? Que é um livro mais para educação infantil, mas eu falo que é um livro para todas as idades, né? Que você pode fazer um trabalho aqui já com textos né? A gente faz o tempo todo. É só ter um olhar atento para isso. Então, a questão do formato, se a página é dupla ou não, o movimento entre as páginas, né? A própria materialidade do livro, né? A diagramação, a tipografia, a ilustração, os guardas, né? Que seria isso aqui. Então, eu tenho o lobo voltou, né? Ele está lendo um jornal. Você já pode trabalhar a partir disso aqui, né? O que ele está lendo, que texto é esse e tudo mais. O que a gente chama de guarda, né? Que vai se repetir depois aqui, que dá essa ideia de suspense também, né? A questão da cor. Quem é esse sujeito que lê lá dentro? Depois ele vai ter essa referência dentro da história, quem é esse sujeito, onde ele está chegando. Então, você já vai trabalhando a questão do suspense com a criança, né? Ou o próprio adolescente. Depois eu vou falar de um trabalho que foi feito, que a gente verifica essa dificuldade no próprio adolescente, né? Enfim, você vai trabalhando não só os aspectos verbais, mas a própria diagramação aqui também, né? Por que em alguns momentos eu tenho grafado em negrito, em letras maiores, né? E aí a questão da entonação, mas a questão também de por que ele enfatiza essas informações. Ou seja, eu estou trabalhando com texto multimodal, eu estou trabalhando com texto multissemiótico, não precisa ser só o texto lá da era digital, né? É que essa coisa de que agora tudo é digital, parece que então eu tenho que só trabalhar com textos que está lá na rede, né? Eu tenho uma aluna, a Samira, ela fez uma pesquisa sobre a leitura desse livro, vocês devem conhecer, né? Porque ele foi também sugerido no vestibular, Satilírico, do Emanuel Marinho. E ela trabalhou a diagramação do livro, o livro todo, né? Como um texto que auxilia na construção do sentido dos textos que aqui estão, né? Dos poemas e tudo mais. E ela fez esse trabalho com alunos do primeiro ano do ensino médio. Eles tiveram dificuldade, né, de relacionar a estética do livro com o conteúdo do livro, com a proposta do livro, né? Então, ela trabalhou desde a imagem, né, porque esses jornais, ela contextualizou quem era Emanuel Marinho, em que momento foi escrito esse livro e tudo mais. Aí ela trabalhou a epígrafe, e vários alunos tiveram dificuldade de fazer essa relação. Então, a gente acha que, às vezes, só aluno da educação infantil, do ensino fundamental tem dificuldade, mas não, né? A gente verifica que falta ainda esse trabalho, né, de composição textual, né, não que sai do verbal, mas que articula verbal e não verbal, tá? Eu trouxe aqui também, por exemplo, uma capa, né? Essa capa, a gente publicou uma análise numa revista, acabamos de publicar, eu e uma colega, que trabalha a análise dessa capa. Depois, se vocês quiserem também, se tiverem interesse, eu posso indicar o link da revista que saiu essa análise, tá? É uma análise semiótica, mas a gente faz uma relação com o ensino.
Então, eu vou trabalhar gênero capa. É um gênero. Ele tem uma estrutura própria, né? Toda capa tem uma estrutura própria de ter uma notícia de destaque, de ter uma imagem de destaque. Claro que vai alterar um pouco de revista para revista, o enfoque e tudo mais, né? Mas ele é um gênero. Então, a questão dos aspectos da linguagem verbal e não verbal, a relação entre elas, né? A fonte, o tamanho das letras, os temas envolvidos estão aqui. Nação, pandemia, morte, saúde, os elementos que representam esses temas, né? Que a gente chama de figuras, a própria bandeira em luto, país, brasileiros, Brasil, vírus, quarentena, morte, tragédia, lágrimas, medicamentos, as cores, né? Então, são elementos que, no conjunto, produzem determinado sentido, inclusive, que direciona a leitura para condenar ou não um determinado sujeito ou outro, né? Para, de repente, culpabilizar ou não alguém ou uma nação pelas mortes ou não. Então, isso é uma análise crítica que articula várias linguagens e, tendo em vista a questão da formação cidadã, auxilia esse aluno a ter um olhar mais crítico em relação às coisas, né? Que não está longe do que a gente viu lá na teoria, tá? Então, em relação às cores, por exemplo, né? No próprio cromático aqui, a questão da morte relacionada ao luto, o branco relacionado à vida, o amarelo relacionado a esse alerta, né? Vírus em progresso, no lugar de, né? Ordem em progresso, vírus em progresso. Brasileiros desobedecem ao isolamento. No plano, né, na categoria topológica que está relacionada à posição das coisas no texto, eu tenho a centralidade dessa bandeira, né, representando o próprio país. Olhando ainda, né, com mais atenção a análise da capa, eu posso ter a formação da frase, isto é Brasil, né, porque é a própria representação, né, da bandeira, isso é Brasil, que país é esse? Olha o questionamento, né? E aí, por fim, a própria relação intertextual, né? Que país é esse com a música do Legião Urbana, né? Que tem como nome Que País é Esse? Que faz uma crítica social ao país, não só em relação à política, mas a própria corrupção, né? Arraigada no nosso dia a dia. E aí a relação dessa intertextualidade ou desse interdiscurso com o que é trazido na capa, né? Então vejam como a própria capa ela já direciona a leitura do que você vai encontrar dentro da revista, antes mesmo de abrir a revista e ler a reportagem, né? Além disso, é possível ampliar esse tipo de trabalho comparando com outras revistas que trouxeram a mesma temática ou várias capas da própria Isto É, que trouxeram reportagens sobre a pandemia? Sim. E aí, nesse conjunto, verificar qual que foi a intenção, qual que é o posicionamento da revista em relação ao governo, ou em relação à culpa pelas mortes. Eu estou falando da pandemia porque é o que tem saído, né? Mas você pode fazer isso em relação a vários assuntos. Além disso, a própria relação da notícia principal com o que é apresentado aqui em cima, né? Com as outras notícias, que também direcionam a leitura da notícia principal. Indígenas dizimados, só a ciência salva. E aí, só a ciência salva centralizado, né? Que é o que você bate o olho ali, a aviação vai mudar. Então, nesse conjunto, eu consigo definir alguns direcionamentos de leitura que a revista quer impor, né? Quer disseminar para o seu público enunciatário, para o seu leitor. Então, isso é uma análise crítica que pode ser mostrada para o seu aluno e que está trabalhando os textos multimodais ou multissemióticos. E aí, por fim, eu já vou finalizar mesmo, viu, Emília? Falei que ia ser rápido, mas acaba demorando, né? O desafio de trabalhar os textos digitais. Aí sim eu queria entrar nos textos digitais, que fogem um pouco ao que às vezes a gente estava mais acostumado a trabalhar, que são os textos, né, estáticos,
E o texto digital, você tem que ir para o digital para trabalhar, não tem como. Às vezes a gente tenta dar print da tela, mas não é a mesma coisa, né? Quando a gente trabalha com digital, o próprio papel do leitor está sendo colocado em discussão, né? Qual que é o papel do leitor? Ele sempre foi ativo, na verdade, né? A gente fala que a gente é coautor do texto, né? Mas no digital você faz escolhas ali, na hora, eu vou para esse caminho, não, eu vou entrar nesse hiperlink, não vou, eu vou, né, vou passar para a próxima página ou não. Então, é um movimento diferente e tem que ser olhado com cuidado também. Por conta do adiantado da hora, Emília, eu vou deixar, então, para a próxima aula, para o próximo encontro, e aí eu entro na análise dos textos digitais. Você acha que é melhor? Estou te ouvindo, estou esperando sua resposta. Ah, é verdade, microfone desligado. Não, mas eu penso que sim, porque daí a gente não estende muito nesse primeiro momento, né? Tá. Aí eu vou então, só tentar fechar, dizendo, então, mesmo para os que não vieram, né? Os que não estão aqui, se puderem, dar uma olhada, né? Observar essa questão dos textos digitais para a gente conversar na semana que vem, de como eles são construídos, como aparecem na tela, e daí na semana que vem eu faço um exercício, na semana que vem não, na outra, né? No próximo encontro eu faço um exercício só de mostrar análises, aí a gente faz um encontro só de análise, acho que fica melhor, né? Pode ser? Aí a atividade que eu queria deixar, posso falar já, né, Emília? Pode falar, Eliane, pode sim. Tá. Aí, não sei, depois acho que a Emília vai postar lá. A minha ideia é que até o dia 27, hoje é dia 21, né? Deixa eu só verificar. Seria quarta-feira que vem, acho que é um prazo bom. Porque daí eu também preciso me organizar, tá? Para o próximo encontro. Para que vocês assistam a essa aula e enviem. Eu não sei como que a gente vai se organizar, Emília. Eles conseguem responder pelo próprio EAD. Nós vamos colocar essas perguntas, eles respondem digitando pelo Word e anexa o... Ah, tá. Daí você me manda, né? Aí lá pela plataforma você consegue acessar. Ah, tá. Obrigada. Então, para vocês enviarem suas dúvidas, perguntas, né, sobre o que eu falei hoje, né? Enviar dúvidas, perguntas sobre o que eu falei hoje. E sugestões também de alguma coisa que vocês gostariam que eu abordasse no próximo encontro. Dentro do possível, né? Talvez nem tudo eu também saiba, eu vou tentar organizar a partir do que vocês enviarem para mim. Então, por isso que é importante, até dia 27 vocês me mandarem para eu ter o tempo de organizar o próximo encontro. Acho que assim fica bom, né? E a segunda questão, que vocês assistam ao filme Parasita, né? E, dentro do possível, que tentem colocar como vocês trabalhariam esse filme na sala de aula, na aula de leitura de língua portuguesa, tá? Esse filme, ele está disponível no YouTube, Netflix? Netflix, certeza. Tá. Não, Netflix não. Eu vou ver qual plataforma que tá e eu te passo. De repente, se você puder passar o link, a gente disponibiliza na EAD, acho que facilita. Tá. Eu acho que no YouTube tem. No YouTube? Eu acho o link aqui. Então. Tá. Se você achar, Larissa, eu agradeço. É isso, eu vou... As referências, né? Mas aí, no final, no próximo encontro, eu organizo certinho, posso disponibilizar depois também para vocês, né? No próximo encontro, acho que fica melhor. Espero que não tenha ficado tão cansativo, porque quando é só gravado é ruim, né? Se for no presencial, a gente vai dialogando, vocês vão perguntando e a gente vai parando, dando outros exemplos. Você fica só falando para a tela, fica até estranho você ficar dando exemplo para a tela. Mas espero que eu tenha contribuído, pelo menos, para fazer uma reflexão em relação a isso. E aí, no próximo encontro, então, a gente faz só os exercícios. Pode ser? Pode ser, então. Combinado, Eliane. Mas a explanação é ótima. Eu sei que para quem está falando é horrível, a gente fica olhando para o computador, dá a impressão que estamos falando para ninguém, né? Mas faz parte.
Pessoal, então é isso. Nós encerramos, então, essa aula do nosso módulo 2, né? A primeira aula com a professora Eliane. Então, vocês podem assistir, respondam as questões, enviem pela plataforma. Vamos disponibilizar também o link do filme, que ficou como sugestão para vocês assistirem. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Tem e-mail, tem o nosso celular, tá? Fiquem à vontade, tá bom? Temos também lá na plataforma o fórum, que vocês podem também estar conversando conosco, certo? Tenham todos, então, um bom descanso. Até mais. Até mais. Tchau, Boa tchau. noite.